Nos vídeos anteriores aqui dessa unidade, nós discutimos crescimento, né? Longo prazo, mas longo mesmo, né? Longuíssimo prazo. Aquelas coisas que acontecem em décadas, talvez, né? 40 anos, 50, até 100 anos nós chegamos a falar. O crescimento é aquela parte da macro que tenta explicar por que existem países ricos, países pobres, quais são as forças. Nós tratamos isso nos últimos 2 vídeos, né? Então, volta lá, que está salvo, está tudo guardadinho. Agora nós vamos falar com os desvios. Então você tem uma tendência de longo prazo, que é o que a gente explica no crescimento, e agora nós queremos tratar dos desvios em volta dessa tendência, de como as coisas acontecem. Se vocês lembrarem, quando nós fizemos gráfico de PIB, lá na primeira unidade, a gente vê que ele vai balançando, né? E aí nós queremos estudar exatamente esses desvios da tendência, como é que funciona. Isso é chamado de ciclo econômico ou ciclo de negócio. Então agora, eu não estou mais preocupado em saber por que o país tal é mais rico do que o outro, que os Estados Unidos é mais rico do Brasil. Agora estou interessado em saber por que tem anos bons e anos ruins. E se é possível o governo fazer alguma coisa para evitar isso. Então a pergunta mudou. Lá a pergunta era, é possível o governo, a pergunta do Lucas, é possível o governo da Índia fazer alguma coisa para aumentar a taxa de crescimento da Índia? Agora a pergunta é um pouco diferente. É possível o governo fazer alguma coisa para suavizar esse movimento do ciclo? Quando o PIB faz o ciclo, o que acontece com outras variáveis? Qual é a relação? Tudo isso é a discussão que vai ser tomada em boa parte do curso e começa agora. Ainda nessa unidade 1, nós vamos discutir o modelo de oferta e demanda agregada e vamos botar a lente na oferta agregada, no que a gente chama de longo prazo. Na unidade 2, nós vamos para o lado da demanda agregada. E aí depois segue o curso. Mas, por enquanto, agora a nossa preocupação está relacionada a flutuações da economia. Essa é o objetivo agora desses próximos vídeos, dessa unidade e da próxima unidade. Bom, a ferramenta básica, pelo menos aqui, é o modelo de oferta e demanda agregada. Lá nos modelos de demanda, a gente vai deixar a oferta agregada meio de lado, mas nós vamos entender por quê. Porque que esses modelos pressupõem, de certa forma, que é a demanda agregada que determina. Então, se você estuda a demanda agregada, você está indo. Mas não é que nós abandonamos, não. É só que é uma questão de foco. Aqui nós vamos olhar para os dois e nós vamos discutir como as hipóteses sobre a oferta agregada pode levar a diferentes leituras de política econômica e coisas desse tipo. O que é a oferta agregada? Eu fico falando dessa figura aqui, vamos definir. A oferta agregada é a curva que determina para o valor do nível de preços, e é muito importante, eu estou falando do nível de preços e não do preço A ou B, a quantidade de produto que as firmas desejam ofertar. Por enquanto, vamos supor que quanto maior o nível de preços, maior a quantidade que as firmas desejam ofertar, como a oferta lá da microeconomia, a oferta normal. Ou seja, a oferta agregada tem inclinação positiva. Dou um spoiler aqui, porque isso ainda vai dar o que falar. Exatamente essa hipótese que vai fazer a diversão aí dos nossos próximos vídeos, das nossas próximas conversas. Agora, reparem esse nível de preços aqui, reparem essa expressão. A oferta agregada, assim como a demanda agregada, ela é muito diferente da oferta de um determinado produto. Assim como no caso da demanda. Quando eu falo da oferta de sapato, tem um monte de efeito aí dentro. Da produção de sapato, dos insumos destinados ao sapato, do efeito do preço de outros bens, tudo isso está discutindo na oferta de sapato. Idem quando eu falo da demanda de sapato. Aí tem efeito renda, efeito substituição. Vocês estudaram tudo isso em micro. Como você obtém a oferta de sapato a partir do custo marginal, dos usos alternativos dos recursos, tudo isso está discutido. Aqui, em macro, não é, apesar de visualmente ser a mesma, ainda mais que a gente vai dar essa inclinaçãozinha positiva marota, não é a mesma coisa, tem uma brutal diferença, porque aqui é nível de preços, então não faz sentido falar do outro. É como se tivesse esse bem representativo, ou então essa composição de bem, e eu estivesse falando do preço disso. Então não tem, por exemplo, no caso da demanda, efeito de substituição. Não faz sentido, você vai substituir por quê? Não tem o que substituir. O bem representativo, ou então esse bem PIB, que é uma soma, né, uma soma ponderada. Então é isso que nós estamos falando. Então, cuidado com os paralelos entre a oferta da macroeconomia e da microeconomia. E isso vai ficar claro, espero,
nas próximas, à medida que a gente for conversando, não sei se vai ser nesse vídeo ou no próximo, depende um pouco aí do tamanho que for ficando, mas vai ficar claro no decorrer dessa unidade, onde nós vamos discutir mais a oferta. Mas quando a gente pensa as razões para as inclinações da oferta e da demanda agregada, macro, não é aquela, porque também tem uma demanda agregada lá de microeconomia, que é a demanda do sapato advinda das demandas individuais. Essa nossa demanda agregada, essa nossa oferta agregada, ela é de todos, é desse bem, todos, né? Ela pega todo mundo. Então, complica um bocado. É uma análise bem mais, digamos assim, nebulosa do que você pensar a de um único bem ou serviço que está sendo ofertado. O mesmo vale para a demanda. Ela é a curva que descreve as combinações do nível de preços, né? Esse nível não é o preço, é um nível de preços e nível de produto em que mercados de bens e serviços e moedas estão em equilíbrio. Então, tanto o mercado de bens e serviços quanto de moeda tem que estar em equilíbrio, e aí tem essa combinação de preço e nível de produto que seguem essa trajetória. A demanda agregada é negativamente inclinada, porque preços mais altos reduzem o valor da oferta de moeda, que por sua vez reduz a demanda pelo produto. Tem outras explicações, mas por enquanto essa nos basta. Então você pensa o seguinte: a demanda pelos produtos que tem na economia depende, entre outras coisas, de quanto de moeda está circulando na economia. Quanto de moeda tem, porque precisa de moeda para trocar. Claro, essa parte monetária vocês vão ver com bem mais detalhes no curso de Economia Monetária, né? De novo, esse é macro 1, é o primeiro da sequência, assim como tem um curso só para crescimento, tem um curso só para moeda aqui na UNB, chama Economia Monetária. Então é isso, esse curso 1, ele meio que está trazendo os assuntos e fazendo uma discussão, mas parem para pensar, você tem aquela quantidade de moeda, está medida em moeda, entrando aí também a moeda que está no banco, né, os depósitos à vista e tal, e aí dependendo do conceito de moeda, isso é uma coisa mais monetária, vocês vão refinando esse conceito para outros conceitos, mas você tem aquela moeda, e à medida que o nível de preços aumenta, esse valor dessa moeda vai caindo e, portanto, vai diminuindo as possibilidades de demanda que tem nessa economia. É como se as pessoas fossem ficando mais pobres, né, os detentores de moeda, pelo menos. E aí eles demandam menos. Então, dá uma relação inversa. Repara que eu não estou falando nem de efeito renda, nem de substituição, nem de dizer que eu vou parar de comer tangerina para comer laranja, porque não faz sentido isso aqui. Não faz sentido isso aqui. Isso aqui é o bem da economia. E macro é aquele Y lá que a gente já discutiu, o PIB e tal, é como se fosse único. Não é? Então, macro é esse mundo meio maluco. Né? E você imagina que loucura. Tem um bem, que é Y, tem um bem. E eu estou falando de moeda. Um negócio meio maluco, se vocês pararem para pensar. É um negócio meio... Como que eu quero moeda? Eu só tenho um bem, né? Vamos chamar... Amigo, eu estou aqui precisando de Y. Você, por favor, pode me vender Y? Você, claro, meu senhor, o que você vai me dar em troca? Y. Mas eu não quero Y, eu estou vendendo Y. Mas eu só tenho Y e eu estou precisando de mais Y, e eu quero mais Y do senhor. Essa troca não vai acontecer nunca. Então, esse mundo aqui, se você parar para pensar, nem troca ele tem que tirar moeda. E ainda assim, nós estamos falando de moeda. São as inconsistências, vamos dizer, as maluquices da macroeconomia, que vai tentando sofisticar e tal, mas vai acontecer. Eu sempre brinco aqui no departamento que eu queria um dia dar o curso de Economia Monetária aqui do departamento, mas não me deixam, porque eu sempre digo que o meu curso de Economia Monetária vai ser um curso de Economia Monetária sem moeda, você não vai ter moeda. Isso é uma provocação. Mas como assim? Eu digo, mas nenhum tem, porque vocês querem botar moeda do negócio que não tem nem troca. Então vocês botam IEM, chamam que é moeda. Você faz essa brincadeira toda. Então tem essas coisas em macroeconomia, que é coisa meio de maluco. De certa forma é um negócio meio estranho, mas que a gente vai levando. E aquela ideia lá que como se do Friedman, né, do as if. Então você constrói esse mundo meio maluco, mas eu quero saber se eu consigo tirar lições para o mundo que eu observo, né, para a realidade. Mas essas são limitações dos modelos. Então, apesar de visualmente muito parecido, cuidado com os conceitos. O conceito de oferta agregada macro é diferente do que está acontecendo em micro. O conceito de demanda agregada macro é diferente do que está acontecendo em micro. E isso tem que ficar muito claro na cabeça de vocês. Eu acabei de dar esse argumento para a inclinação. Mas cadê o argumento para a inclinação da oferta? Calma, é o tal meu spoiler, que a gente vai ver que vai começar a gerar uma bagunça danada quando eu começar a tentar justificar e contar histórias para a oferta. Por isso que eu estou pedindo, por enquanto, deixa ela com inclinação positiva, e isso ainda vai variando no decorrer desse curso.
Bom, a interseção dessas curvas de oferta e demanda, a SAD, determina o nível de preços e o produto em equilíbrio. O nível de preços e de produto observado em um determinado período corresponde ao nível de preço de produto em equilíbrio naquele período. Então, assim aqui se dá para comparar, assim como em microeconomia, o que você consegue observar é preço e quantidade de equilíbrio. Você não consegue observar o que está acontecendo fora do equilíbrio, né? O que você observa é aquilo que está acontecendo, supondo que esse modelo descreve a realidade. Então, está aqui o nosso modelo básico. Está aqui o nosso modelão. Y, produto, P, preço, como de costume, o preço no eixo vertical, né? Essa tradição em economia. Aqui a oferta agregada, aqui a demanda agregada, esse cara aqui é o equilíbrio. Então, aqui está o equilíbrio renda e produto. Essa interseção. Repara que, à medida que tem alterações na oferta agregada ou na demanda agregada, esse equilíbrio vai mudar de lugar. Então, essa é assim, vamos começar a nossa história, né? Então, quer dizer, se você quer dar um empurrãozinho no Y, no produto, tenta mexer na demanda agregada, para cima, ou traz para cá, né? Vamos falar direita. Você bota uma expansão da demanda agregada, que é trazer para a direita. Ou manda a oferta agregada, aqui também para a direita. Só que vai ter efeitos diferenciados no preço. E tem uma questão, que essa é uma questão fundamental, é o seguinte: como que você consegue deslocar essas curvas, né? Quer dizer, a gente tem a ideia de que as políticas macroeconômicas consagradas, que é a política monetária e fiscal, elas têm um efeito na demanda agregada, mas para chegar na oferta, aí a coisa é mais embaixo. Bom, quando tem o deslocamento da demanda, você muda o nível de preços e do produto da seguinte forma: uma expansão da demanda agregada, que é um deslocamento para fora ou para a direita, quando eu fizer desse tipo aqui, né, a demanda agregada vindo para cá, isso é uma expansão da demanda agregada, aumenta o nível de preços e o produto em equilíbrio. Então, vocês imaginem, tem aqui essa demanda agregada, imagina que traçou outra aqui, expandiu a demanda agregada. Então, eu vou ter mais produto e mais preço. Então, a expansão da demanda, quando ocorre uma expansão da demanda agregada, isso faz com que você tenha um aumento do produto. Como o produto está casado com o emprego, depois a gente fala sobre isso, vou falar nessa unidade ainda, um aumento do emprego, um aumento do produto, mais um aumento do nível de preços. Esse é o efeito de políticas de expansão da demanda agregada. Por outro lado, se eu tenho uma contração da demanda agregada, ou seja, a demanda agregada veio para a esquerda, a demanda agregada é essa daqui, né, para baixo, é a DA. Ela vem para a esquerda ou para dentro, né, se quiser pensar, para baixo, aí você tem o efeito contrário, você tem uma retração de produto e uma retração no nível de preço. Então, é como se você tivesse uma recessão com uma deflação, né? Quer dizer, o produto cai e o nível de preços também cai. Então, esses são os movimentos da demanda agregada. Demanda agregada, preços e produto andam juntos, eles andam juntos, ou seja, sobe o produto, sobe o preço. Cai o produto, cai o preço. Eles estão andando de mão dadas, lá vão eles. Então, é assim que funciona. Como a gente costuma pensar muito macroeconomia a partir da demanda agregada, isso é uma tradição que vem desde Keynes, que as flutuações são devidas à demanda agregada, não é unânime, tem uns malucos aí que acham que a oferta agregada que responde pela maior parte, pelo menos, das flutuações. Devo confessar que entre esses malucos está o que vos fala, né? É o pessoal chamado do RBC, que chama Real Business Cycle, que é uma escola que aparece ali pelos anos 80, associada ao Edward Prescott e ao Finn Kidler, que ganharam o prêmio Nobel. Agora não é principal. A linha principal da macroeconomia, não necessariamente é que chama de novo keynesiano, hoje em dia, ela traz elementos tanto da turma da oferta, inclusive do RBC, né, a base do modelo, é esse modelo que foi desenvolvido lá no pessoal do RBC, que a gente fala ciclos reais em português, mas ela tem esse lado de, pelo menos no curto prazo, a demanda é a força. Na maioria das vezes, na maioria dos casos, no curto prazo, a demanda é que vai contar a história. Vamos falar sobre isso lá na frente. Então, como nós temos essa tradição de demanda em macroeconomia, não é por acaso que a gente costuma associar aumento de preços a período de prosperidade e períodos de queda de produto e emprego à deflação. Então, quando a gente fala, vocês viram lá no curso de Introdução à Economia, quem usou o livro do Mankiw, por exemplo, existe um trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego.
Eu tenho a impressão que nós falamos também de curva de Phillips aqui na nossa unidade anterior, quer dizer, com quase certeza. Então, vem da onde essa ideia? Vem daqui. Se a demanda está comandando, se você tem uma oferta e a demanda está se mexendo, acontece isso mesmo. Quando você tem aumento no produto, portanto, queda do desemprego, o nível de preço está subindo, a inflação está aparecendo. Agora, isso são deslocamentos da demanda agregada. Então, eu estava lá desenhando no negócio, mas está aqui o desenhozinho. Então, está aqui, ó, a demanda agregada, ela está aqui, ela expande, ela vem para cá, aumenta Y e aumenta P. Se for na direção contrária, se ela vem do cinza claro para o escuro, então diminui Y, diminui P. Então, esse é o que acontece com deslocamentos da demanda agregada. Nós vamos falar sobre isso, volto a dizer, a gente tem a próxima unidade inteira para a demanda, já nessa unidade nós vamos falar um pouco de demanda agregada e política monetária, mas o governo tem, em tese, políticas que podem afetar a demanda agregada. Então o governo pode usar de uma política para deslocar a demanda agregada, por exemplo, se o governo quer dar uma força, o desemprego está muito alto, vamos reduzir o desemprego, vamos aumentar o emprego, ele pode expandir a demanda agregada e aí ele vai ter um aumento de produção que vai levar a uma queda do desemprego, agora vai pagar o preço em termos de aumento do nível de preço. Do aumento do nível de preço. Porque essa variação do nível de preço é a inflação. Agora, por outro lado, o governo pode estar dizendo, o nível de preço está subindo muito, vamos dar uma baixada. Então ele vai lá, retrai a demanda agregada, controla os preços, mas aí às custas de um aumento do desemprego. Então, essa lógica é a lógica da demanda. Quando a economia está funcionando pelo lado da demanda, essa lógica é cristalina, está certinha a lógica, está dentro do nosso modelo de oferta de demanda agregada. Mas, quando a oferta agregada que se mexe, quando é ela que está balançando as coisas, vira de ponta cabeça o jogo. O jogo virou, né, como se diz. Se você tem uma expansão da oferta agregada, você tem uma redução do nível de preços e um aumento do produto. Então você tem o nível de preços, né, dado uma demanda agregada, está caindo, elas podem expandir juntas. Está caindo e o produto está subindo. E quando você tem uma contração da oferta agregada, você pode ter aumento de nível de preços e queda de produto em equilíbrio. Por exemplo, se você quer pensar esse modelo, esse nosso modelo de oferta e demanda agregada, está aqui. Se você quer pensar os efeitos de uma pandemia, que tem um efeito muito forte na oferta agregada, ou seja, claro, a pandemia teve efeito na demanda agregada e na oferta agregada. Afetou os dois. A gente ficou em casa, muita gente ficou em casa, demanda. Demanda está lá morrendo. No primeiro momento, eu acho que esse efeito, inclusive, foi muito forte, tanto que você tem uma queda do nível de preços de atividade. Ali em 2020, né, ali por abril, maio de 2020, cai o nível de preço. O IPCA ficou negativo, né, em vários, não só no Brasil, não. E também tem uma queda da atividade. Então, isso aqui é a demanda contraindo. Só que os efeitos da demanda talvez tenham sido menos intensos ou menos duráveis que na oferta. E o que você tem depois é claramente isso é uma leitura em cima desse modelo. Existem outras leituras. Nunca tem uma só leitura em macroeconomia. Eu estou fazendo a leitura compatível com esse modelo, que é o modelo que eu estou ensinando. Depois a gente discute e vai conversando e tal. Mas se você quiser pensar nesses termos, se você quer olhar esse modelo e ver que o que aconteceu foi uma queda na capacidade de produção, que nós vimos em alguns setores, principalmente aqui em 2021, isso ficou muito claro, faz muito sentido esse desemprego alto com a inflação alta. Com a inflação alta. Faz muito sentido. É isso. Essa é a explicação. Vai precisar de mais tempo para a gente estudar o que está acontecendo. Né? Assim como o pessoal dos médicos precisam de tempo para entender melhor a dinâmica da pandemia, atualizar as vacinas e ter sempre uma vacina cada vez melhor. Assim como tem isso, né? Quer dizer, vacina é fundamental, mas está sempre melhorando, eles estão sempre pesquisando para que fiquem ainda melhor, para que encontrem maneiras. Aqui nós vamos ter que estudar muito também para entender exatamente esse movimento. Mas você tem um caso clássico, esse já muito estudado, muito mapeado, de choque de oferta, que foi no começo dos anos 70, que foi o choque do petróleo, que foi uma grande contração da oferta agregada. E o que aconteceu naquela época? Recessão e inflação. Aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Europa, no Brasil, no primeiro momento não foi tão forte, e o governo jogou para o outro lado. É como se o governo pegasse a demanda e saísse, mas depois a inflação veio maior ainda. Que, aliás, é um problema quando você tem... Volto a dizer, a macroeconomia é muito desenhada para a demanda, para os movimentos de demanda. Quando chega esses de oferta, os macroeconomistas ficam meio perdidos, entendeu? Por isso que tanto erro, por isso que ninguém viu a inflação chegar, entendeu? Tanto erro de previsão de inflação em 2021, no Brasil, nos Estados Unidos. Não é que os caras são ruins, os caras são bons. Esses caras que vão fazer esses modelos no governo, no mercado, são bons. Eu conheço alguns, outros eu não conheço pessoalmente, mas são excelentes. Mas é porque o setup está todo olhando para aí.
toda a maquinária, toda a máquina que os caras estão usando está olhando, dando esses movimentos na demanda. Você tem uma contração forte da oferta, nos anos 70, choque do petróleo, uma pandemia, uma guerra, tem esses efeitos, né? Isso é uma guerra no lugar que está tendo a guerra, né? Que destrói tudo. De repente, em outro lugar, pode até ser o contrário, pode até ser um boost na oferta. Mas, de todo modo, essa leitura é compatível com o que está acontecendo da inflação alta com desemprego alto, ou seja, uma travada na oferta agregada, ela recuou, e isso levou a um aumento no nível de preço, uma queda do produto e no emprego. Se o governo responde com expansão da demanda agregada, que é o que acontece, aqui tem um problema, né? Quando começa a queda do emprego, a tendência do governo é responder com uma expansão da demanda agregada, que foi o que aconteceu no mundo todo na pandemia, né? Joga moeda na economia, aumenta o gasto. Ora, mas isso aí vai aprofundar o processo inflacionário. Então, é uma explicação para o que está acontecendo. Tem outros, como eu disse, as pessoas olham muitas vezes um choque, mas esses choques quase sempre, se você for modelar direitinho, eles vão acabar chegando na oferta. Então, essa é uma explicação possível para o que está acontecendo. Assim. Então, a ideia de que você não tem... se tem inflação, se tem desemprego, não vai ter inflação, essa é uma ideia, não é que ela está equivocada, é que ela é parcial, ela está olhando para um tipo de movimento. É por isso que quando acontece inflação e desemprego junto, o pessoal de demanda, né, fica meio sem saber o que está acontecendo. Na realidade, toda essa revolução da macroeconomia, com os caras de Chicago, com Lucas, com Prescott, com Kydland, com Sargent, toda ela vem exatamente nos anos 70, não é por coincidência. É porque nos anos 70 houve essa grande contração. Não é à toa que nos anos 80 chega lá o pessoal que eu falei do RBC, do Prescott, que diz, olha, não, é oferta agregada. Segundo o Prescott, nos Estados Unidos, 70% da flutuação é deslocamento de oferta agregada. O resto que vem da demanda. Por que isso? De onde vem isso? Vem dessa percepção, dessa leitura, desse fato que aconteceu nos anos 70, que deixou... sem saber explicar muito bem a turma da demanda. A turma mais keynesiana tem muita dificuldade de explicar essa convivência de desemprego e inflação alta. Tem muita dificuldade, porque aqui eles andam juntos, né? Eles andam juntos. Então, está aí esse modelo mostrando as manguinhas já, mostrando como que ele pode ser analisado para estudar efeitos que acontecem, né? A realidade. Bom, agora vamos começar a temperar isso. Vamos dar um tempero porque dá para temperar isso muito mais. A curva de oferta agregada clássica costuma ser associada a longo prazo. Ela é vertical. Opa! Não é mais essa horizontal. Não é mais, desculpa, essa inclinada positiva. Ela agora é em pé. A ideia, então, dessa ideia clássica, que também se associa a longo prazo, é que a oferta agregada ela é vertical. Então, é como se eu estivesse dizendo que a mesma quantidade de produto será ofertada independente do nível geral de preço. O nível geral de preço não importa, eu vou ofertar aquela quantidade. Se você parar para pensar, e aí por que é legal pegar de crescimento para cá? Se você parar para pensar em crescimento econômico, a gente está fazendo isso lá o tempo todo. A gente está o tempo todo lá dizendo que a produção, né, olha a função de produção, né, o produto é Y, que é F de KL, ou seja, depende, tem um A vezes F de KL, depende da tecnologia, do capital e do trabalho. Cadê o nível de preço? Não tem nível de preço. A gente está 2 vídeos falando de nível de produto sem falar de nível de preço. Não é? Mas não faz sentido, você quer dizer o seguinte, que quando o preço do cara aumenta, ele não tem uma resposta na oferta? Não, eu não quero dizer isso de jeito nenhum, senão seria meio doido, entendeu? Mas lembra que eu insisti com vocês a diferença entre a oferta agregada macro e a micro. Isso aqui não é micro. Quando eu falo que o nível geral de preços aumenta, não é que o preço do sapato que eu vendo aumenta, é que todos os preços aumentaram, inclusive meus custos, inclusive salário. Todos os preços aumentaram. Todos, é o nível geral de preços, né? É o nível geral de preços. Então, todos os preços aumentam. Todos, P. Todos os bens e serviços aumentam. Ora, se isso aconteceu, não tem mudança de preço relativo. Os preços relativos continuam onde estavam. Se não tem mudança de preço relativo, não muda as quantidades. Porque vocês viram em microeconomia, ou estão vendo em micro 2, eu não sei exatamente como é que isso é feito lá, que o que importa é o preço relativo.
Né? A gente começa com um modelinho simples de oferta e demanda em equilíbrio parcial. Assim que começa. Aí depois, quando vai sofisticando, botando, vocês aprendem que o que importa para a decisão lá na microeconomia é o preço relativo. Mas se todos os preços estão andando juntos, e é isso que eu estou falando de nível de preço, e é por isso que eu bati na tecla, não faz muito sentido que mudem as quantidades, porque os preços relativos estão inalterados. Essa é a ideia da oferta agregada de longo prazo, essa é a oferta do que também chamada de clássica, entendeu? Esse é quase que uma referência da macro moderna, o longo prazo é clássico, o curto prazo é keynesiano. Então vocês vão ver essa frase em muitos manuais de macroeconomia, e vários, os mais modernos, assim, vários. E então esse longo prazo clássico, ele tem essa ideia, que os preços estão se ajustando o tempo todo, e aí quando o nível geral de preços anda, todos os preços estão andando, os preços relativos não são alterados e fica tudo como estava. Então, para que isso ocorra, o mercado de trabalho deve estar em equilíbrio com o pleno emprego, mais precisamente na taxa natural de desemprego, e aí por que não estaria? Né? Essa também é outra discussão muito complicada. Quando a gente fala de desemprego, você diz, mas sempre tem alguém desempregado. Tem, mas eu estou falando da taxa natural de desemprego, mas vamos esmiuçar um pouco esse conceito mais para frente. É desse conceito que eu estou falando. Depois que, em macro, como as coisas são tudo homogêneas, é muito difícil falar de emprego. Por exemplo, eu sou professor na UNB, eu tenho um salário, suponho que me demitem. Está fora, Robertão, está fora. Aí o cara me diz, Roberto, eu te convido aqui para dar aula na minha escolinha ganhando R$3.000 por mês. Eu digo, não vou. Ao pé da letra, eu estou desempregado? Ao pé da letra, eu estou desempregado? Porque quando a gente fala de desemprego, a gente fala de excesso de oferta, excesso de demanda e micro, nós estamos falando o seguinte, aos preços. Ora, eu não aceitei o emprego àquele preço. Aquele preço. E aí? Não, professor, mas aí, pera lá, você tem uma qualificação, tudo bem, mas eu estou no mundo da macro. No mundo da macro, eu não estou olhando para isso. O L não tem. Aí eu posso, claro, criar heterogeneidade, ter uma boa pesquisa em macroeconomia, colocando heterogeneidade, tentando, vamos botar mais de um tipo de força de trabalho e tal, e anda, mas vai ficando mais difícil. O modelão básico que nós temos aqui é L. Então, até o conceito de desemprego é complicado quando eu penso aqui. O nível de produto em que essa reta vertical é o nível de pleno emprego, que é outra maneira de pensar isso. Então, ela está no vertical, nesse nível de pleno emprego, né? Que é exatamente aí, você está com o capital funcionando, o trabalho funcionando, a tecnologia está lá, esse é o produto, não depende mais, que é outra, você pode pensar em leituras diferentes. Uma ela está sempre aí, e a outra é que tem aquele vertical, que é o nível de pleno emprego, que a economia vai para lá a longo prazo, mas não mas no curto prazo ela pode desviar. A taxa natural de desemprego é a taxa de desemprego decorrente dos atritos normais no mercado de trabalho quando ele está em equilíbrio. Nós vamos voltar a esse conceito ainda nessa unidade, mas no fim da unidade, é aquela ideia de que é o seguinte, ainda que a economia esteja num boom, esteja joia, está ótimo, vai ter sempre cara desempregado, ele pode ter mudado de cidade, e ele está chegando na cidade, demora um tempinho para ele encontrar emprego, ele pode ter brigado com o chefe dele, e aí também ele brigou, saiu da empresa, ele pode ter terminado um curso e agora quer um emprego melhor, então sempre vai ter uma taxa de desemprego, essa é a natural. Então a curva de oferta, quando eu falar nesse curso, quando eu falar caso clássico, ou longo prazo, não é mais o longo prazo do crescimento econômico, agora esse é um longo prazo menos longo, digamos assim, mas para não ficar longuíssimo prazo, deixar longo prazo aqui, a curva de oferta agregada é vertical, esse é o nível de pleno emprego, está tudo funcionando nesse nível. Bom, a curva de oferta agregada keynesiana, que costuma ser associada ao curto prazo, ela é horizontal. Então agora eu fui para o outro extremo. Eu tenho uma vertical, eu tenho uma horizontal. Estou em dois extremos. Qual é a hipótese aqui? Nesse caso, o que está acontecendo é que as empresas ofertam um montante de bens e serviços demandados àquele nível de preço. Como é que isso acontece? Bom, a ideia é que os preços não são ajustáveis nesse curto prazo. Então, agora espero que faça sentido curto prazo e longo prazo. No curto prazo, aqui desse modelo, os preços estão rígidos, as empresas não conseguem ajustar o preço. Por quê? Bom, essa é uma discussão bacana, à medida que vocês vão estudando macro, vocês vão aprofundando, mas tem algumas sacadas que você pode pensar de cara. Por exemplo, tem um contrato. Vários preços são contratados.
Então, um exemplo óbvio é aluguel. Você aluga um apartamento, faz um contrato de 1 ano, não importa o que aconteceu ali, meu amigo, você não vai mudar o preço, porque o contrato está assinado. Isso é uma coisa extrema, que aí você vai na justiça e tal. Mas em situação normal, você não vai mudar, porque tem um contrato. Tem contrato de trabalho, por exemplo, salários costumam ficar rígidos por um tempo. Eu tenho meu salário, e aí tem a data base, aí que você vai poder rever. Quer dizer, eu não posso chegar a qualquer momento, bater ali na porta da reitoria e dizer, olha, eu acho que eu mereço ganhar mais, vamos aqui renegociar meus salários. Não, você tem os períodos que isso acontece, né? Como se o servidor público tem que estar discutindo na lei de orçamento para entrar, e no setor privado aí tem que ver a data base e tal. Então você tem esses contratos que seguram. Então isso já seria uma razão. Outra razão, às vezes, é o custo, né? Tem um argumento muito importante aí, chama de custo de cardápio, custo de menu. Você pode pensar agora, você não tem nenhum contrato, não tem nada, mas você é dono de um restaurante, tem lá aqueles teus cardápios bacanas, bonitos, né? Não é agora, às vezes, é tudo virtual, que aí você aqueles bonitos de antigamente. Aí você tem um impacto lá no preço da cebola, a sopa de cebola agora tem que ficar um pouquinho mais cara. Assim, cara, eu não vou reimprimir todos os meus cardápios para ajustar o preço da sopa de cebola. Isso não dá, isso não faz muito sentido. Então você não reajusta, espera outros impactos para poder reajustar tudo de uma vez. E aí você tem esse momento de rigidez de preço. O que é importante é que há um período de curto prazo em que os preços são rígidos. A premissa aqui é que, como há desemprego, as empresas podem conseguir mais trabalhadores com salário vigente, que também está rígido. Lembre que o salário é um preço. Desta forma, é possível, mais importante para a gente, desejável, aumentar a produção para atender a demanda existente. As firmas desejam fazer isso. Então, chegou aquela demanda, ela consegue contratar trabalhadores ao preço que está valendo, ela não vai precisar pagar mais, e aí ela vai atendendo a demanda. Então, essa é a hipótese que está aí por trás. É por isso que você diz, olha, mas quando não tiver mais desemprego, esse mecanismo está quebrado. Aí você não vai conseguir funcionar nessa lógica, né? Nessa lógica aqui do emprego, você tem esse problema. Quando você tem baixo desemprego, o desemprego está muito perto do natural, a economia vai talvez se aproximando daquele caso clássico, ela está ali. Então a gente fala tempo, mas tem outras maneiras de pensar que ela está se aproximando, né? A ideia do pleno emprego, está aqui, inclusive no registro, né? O trabalho deve estar em equilíbrio de pleno emprego. Então, talvez isso tenha sido um problema no Brasil ali por 2013, 2014, onde você tinha um desemprego muito baixo, bem baixo mesmo, provavelmente ali era talvez até abaixo da taxa natural, se bobear, e o governo continuava estimulando a economia, e aí o negócio desanda, porque aí você vai ter impacto muito de preço, é só imaginar uma oferta vertical. O que acontece? Bom, essa abordagem, ela tem origem... Não é verdade, você vai sempre encontrar autores anteriores, né? Mas da forma como nós conhecemos, a origem talvez não seja boa, mas ela foi sistematizada dessa forma na Grande Depressão, quando parecia ser possível aumentar o produto sem forçar uma elevação do nível de preço, porque você tinha uma folga muito grande ali. Hoje essa hipótese é conhecida como rigidez de preço e costuma ser aceita como uma descrição adequada do curto prazo. Então, o curto prazo funciona assim. Bom, está aqui as nossas duas referências, a demanda de curto prazo e a de longo prazo. As ofertas, desculpem. E aqui, se vocês passarem uma demanda agregada, vocês vão enxergar onde está a coisa. Se você tem como referência um caso desses, com oferta agregada horizontal, deslocamentos da demanda agregada, eles só afetam o produto e sequer afetam o nível de preço, porque a oferta agregada está travada nesse nível de preço. Então, se a demanda agregada está aqui, e aí você tem esse nível de produto, e a demanda agregada vem para cá, você vem para esse nível de produto, meu amigo, você teve um ganho de produto, caiu o desemprego e sequer teve efeito no nível de preços. Por que não fazer isso? Por que não fazer uma política macro de estímulo à demanda agregada? Por outro lado, se você estiver aqui, se você olhar por esse ângulo aqui, agora eu vou olhar para cá, né? Primeiro eu olhei para cá, agora eu vou olhar para cá, o jogo vira. Está aqui uma demanda agregada, está aqui Y, aumenta, se você expande a demanda agregada, você tem tão somente inflação, tão somente aumento no nível de preço. Você não tem ganho nenhum de produto ou de emprego. Então nós temos aqui dois extremos. Claro que você não precisa ficar nos extremos, mas isso te dá uma referência. Quanto menor a inclinação da oferta agregada, você acredita que seja, quanto mais deitada ela está,
mais simpático você vai ser a políticas de uso de expansão de demanda agregada para gerar emprego e renda. Quanto mais perto daqui você está, quer dizer, você olha como mais inclinada, mais perto você vai estar das ideias de que essas políticas devem ser evitadas. Essas políticas devem ser evitadas. Então aqui, Keynes, vamos fazer política de demanda agregada. Aqui, Friedman, por exemplo. Friedman. Não faça isso, o orçamento deve buscar um certo equilíbrio e o gasto deve ser decidido em políticas microeconômicas, com questões microeconômicas. O gasto não deve ser um instrumento macro de expansão da demanda, e sim uma questão micro, por exemplo, de se entende que é importante ter uma oferta de educação pública, então você gasta para ofertar a educação pública, um programa de transferência de renda, então vamos gastar, mas a discussão virou microeconômica, né? O gasto tem que ser eficiente, o gasto tem que ser bom para ser justificado. E há uma preocupação com equilíbrio de orçamento. E a política monetária tem que visar o controle da inflação. Então, você não está fazendo política para contrabalancear o ciclo econômico. Nessa linha você vai encontrar Friedman, Lucas, que vem depois e moderniza esse argumento, Prescott, Kidron e o próprio Sargent, também o pessoal de Chicago anda muito nessa linha. E aqui você vai encontrar Keynes e as escolas que vieram depois inspiradas em Keynes, desde as mais assim, próximas aos argumentos originais de Keynes. Você tem os pós-keynesianos, aqui no departamento tem essa presença, que aí aqui são os que a gente chama de heterodoxos, até os keynesianos que não são heterodoxos. Os keynesianos ortodoxos, que são os novos keynesianos, né? Você tem o Mankiw nessa linha, você tem o grosso dos macroeconomistas tem nessa linha, o pessoal da MIT é muito forte nessa abordagem. Nos Estados Unidos, eles têm até uma expressão deles, que eles falam que isso aqui é o pessoal de água doce, fresh water, isso aqui é o pessoal de água salgada, salt water. É exatamente pela questão geográfica. Chicago fica ali no meião, perto da região dos lagos, enquanto que aqui você tem muito o MIT, a própria Harvard, que é no oceano. Então, lá tem essa expressão, fresh water, salt water. Aqui não vai fazer muito sentido essa expressão. Quer dizer, se um dia eu conseguir convencer meus colegas de departamento que isso aqui é melhor, esse daqui é melhor do que esse, talvez sim, porque aqui em Brasília é o meio, então temos o nosso Lago do Paranoá. Mas eu não sou tão bom de convencimento, então essa divisão aqui no Brasil fica meio esquisita, mas nos Estados Unidos tem esse apelo. Então, pegamos agora, espero que esteja começando a desenhar o problema da macroeconomia, né? O problema, onde é que pega essa história de macroeconomia? Aí você pode dizer, mas por que a gente não faz um teste empírico para saber a inclinação? Porque é difícil a beça fazer isso. É difícil fazer teste empírico para oferta macro e micro. É difícil estimar aquilo. Literatura de variáveis instrumentais em economia vem daí, desse esforço. Por que é difícil? Porque você não observa fora do equilíbrio. Você observa um ponto. Isso vale para micro. Você observa um ponto que é o ponto de equilíbrio. Você não sabe se é oferta e demanda. Ali é o equilíbrio, elas são iguais, elas se cruzam. Tudo que você consegue observar, pensa em microeconomia mesmo, é isso aqui. É isso aqui. Se você pega vários preços e várias quantidades, por exemplo, eu vou lá, mercado de banana. Então eu vou lá, pego o preço e a quantidade vendida. Preço e quantidade vendida. Eu vou fazendo isso, passo, sei lá, um bom tempo juntando esses dados. Estimo. Você está estimando o quê? A oferta ou a demanda? O que você está estimando? Quando você faz a regressão preço e quantidade, você estimou o quê? Você estimou a oferta ou você estimou a demanda? Porque as duas relacionam o preço à quantidade. Na realidade, você não está estimando nenhuma das duas. Não está estimando nenhuma das duas. Porque o que você está pegando são essa coleção de pontos de equilíbrio. Se isso estiver mudando por deslocamentos da demanda, você conta uma história. Se estiver mudando por deslocamento da oferta, você conta outra história. Agora vai saber o que mudou. Vai saber se todo dia é a mesma coisa. Porque se tivesse um jeito de garantir a oferta está presa e só a demanda está mudando, aí eu consigo estimar a oferta, porque vai andando na oferta. Contrário, a demanda está presa, só a oferta está andando. Aí eu consigo estimar, mas não tem isso. É muito provável, ainda mais, se não tem isso em micro, que dirá em macro. É muito provável que essas duas curvas estejam se mexendo o tempo todo. Então vai ficando muito difícil estimar. A gente tenta, tem trabalho e tal, mas é um trabalho difícil. É um trabalho difícil de fazer. Costumo sempre brincar. Tem, por exemplo, uma relação entre... posso estar botando carro na frente dos bois, mas vamos lá. Entre salário, né? Salário é produtividade marginal, trabalho, e emprego. Que nessa visão, mas que eu estou chamando de clássica, eles têm uma relação positiva. E na visão keynesiana, negativa.
Então, você pode fazer um teste empírico. Vamos pegar salário e emprego e fazer o teste empírico. Se der perto de 1, a correlação deve ser a lógica clássica. Se der perto de -1, deve ser a lógica keynesiana. Aí você faz, dá 0, cara. O mundo é cruel. O mundo é cruel. Mas por quê? Porque você está vendo variações dos dois lados. Você não tem só um andando, né? Os dois estão se mexendo e isso vai complicando as coisas. Então, infelizmente, não é tão fácil. Não é tão fácil. Nós temos modelos de inclinação também, como eu comecei. Tem várias maneiras de justificar isso. Nós vamos conversar isso durante o curso. Mas vão entendendo aí agora a dificuldade das coisas. Bom, então eu estou dizendo que conhecendo as curvas de oferta clássica keynesiana, elas podem ser vistas como casos extremos dessas duas abordagens. Eu troquei aqui o R, mas é abordagem. Começamos a perceber de onde vem a confusão entre macroeconomistas que estudam flutuações. A coisa está começando a aparecer agora. Economistas com abordagem mais próximas ao caso clássico extremo tendem a criticar políticas que descolam a demanda agregada para a direita, por entenderem que tais políticas vão gerar inflação e pouco, ou nenhum, no caso extremo, nenhum, ganho de produção e emprego. Economistas com abordagem mais próxima ao caso keynesiano extremo tendem a defender políticas que deslocam a demanda agregada para a direita, por entenderem que tais políticas vão gerar ganhos de produto e emprego com pouco ou nenhum impacto no nível de preço, pelo menos no curto prazo. Então, temos aqui, claro que assim, essas coisas você vai aprofundando, mas já temos aqui, estamos vislumbrando a origem da discórdia, a origem da confusão. Seguindo aqui a nossa lógica, então, do nosso modelinho, volto a dizer, a lógica de referência aqui para a gente, aqui no curto prazo, keynesiano, no longo prazo, clássico, então é a lógica dos livros de macro, não é a lógica do professor necessariamente, embora eu acho que tem uma certa... O problema é como eu tive um professor que dizia, não, tudo bem, o problema é definir curto prazo. Esse meu professor dizia, se você concordar comigo que o curto prazo é 2 horas, acabou a briga. Estamos em casa, concordo com isso. Quanto é o curto prazo? Ainda tem quanto tempo né? Então, vai pegando, mas se a lógica da maioria dos manuais, e o importante é passar esse conhecimento consagrado nos manuais, depois, à medida que vocês forem amadurecendo, vocês vão criticando e vão amadurecendo, dizendo, isso aqui não é legal, e vão seguindo a linha. Mas no primeiro curso, essa lógica consagrada, eu penso assim, é o que eu faço. Então, a gente vai pensando o seguinte, com o passar do tempo e o crescimento da economia, aquele lá de trás, a oferta agregada de longo prazo se desloca para a direita. E esse deslocamento não depende do nível de preços. Então, está acontecendo um sistema desse. Você pode ir pensando que a oferta agregada ela vai se deslocando para a direita. Quando eu olho para o tempo, o que está acontecendo é que está aumentando e está gerando, então, um aumento do produto no tempo. Então, compatibilizando agora a discussão anterior com essa, é como se a oferta agregada fosse andando para a direita. O tempo faz com que a oferta agregada vá andando para a direita, essa vertical, e isso vai gerando a trajetória de crescimento da economia. E também a gente pode pensar como aquele caso... como os casos intermediários, as inclinações, as inclinadas, nessa lógica de oferta agregada horizontal no curto prazo e vertical no longo prazo, como o ajuste da oferta agregada, como descrevendo o ajuste da própria economia. Para isso, pense num conjunto de curvas de oferta formados quando a oferta de curto prazo faz uma rotação anti-horária, até se transformar numa curva de longo prazo. As curvas que vão surgindo no processo representa a oferta agregada de médio prazo. Então, vamos voltar aqui. Você imagina que a oferta está aqui, agregada no curto prazo, e que quando ela vai indo para o longo prazo, ela vai fazendo um processo de ajuste anti-horário, ela vai ficando em pé nessa direção. E aí, essas inclinações que vão tendo é o processo. E aí vai ficando coerente com aquilo que eu disse, quer dizer, pouquinho inclinada pode ser lida como está começando o ajuste, E à medida que vai tendo o ajuste, o tempo vai passando, ela vai ficar em pé. Então, para enxergar isso legal, tem um gráfico aqui para isso. Calma, então tem aqui um gráfico para isso. Vamos só pegar a descrição do que está acontecendo. Em T igual a 0, o nível de preço está dado e a firma vai produzir o que for demandado. Então, é aquela ideia do caso keynesiano extremo. Então, está dado o nível de preço. E você pode pensar, mas não dá para imaginar que alguns preços estão fixos, outros não? Claro que dá. Claro que dá. Essa discussão vai andando, entendeu? A gente está num modelo mais simples, gente. Esse é o modelo 1. Então, em T igual a 0, o nível de preço está dado e as firmas produzem o que for demandado. Em T igual a 1, se o produto for maior que o produto de pleno emprego, então você imagina, você está aqui,
Imagina que você está num ponto. Não, vamos para o gráfico lá, que está mais bem feitinho. Então você está aqui no cruzamento da oferta no longo prazo e curto prazo, e tem uma demanda agregada aqui, passando bem nessa interseção da reta horizontal e vertical. Bem nessa interseção tem uma demanda agregada. Então essa economia está num, digamos assim, equilíbrio completo. Equilíbrio de curto prazo, de longo prazo, está tudo direitinho. Uma demanda agregada aqui. O governo, ele está interessado em expandir. Sei lá, ele quer combater, ele quer diminuir o desemprego, ele quer, sei lá, pode ter que ter eleição ano que vem. Então ele expande a demanda agregada. Quando ele expande a demanda agregada, ela vem para cá. E aí você vai ter um nível de produto maior do que o Y estrela. Então você tem esse efeito de expansão de demanda agregada. O que vai acontecer? Agora vamos lá. Em T igual a 1, o produto maior que o pleno emprego, que é exatamente o que está acontecendo aqui, né? Em T igual a 1 está aqui o produto, ele estava aqui no zero. Os preços tendem a subir. Por quê? Porque você está pressionando a economia, ela está produzindo muito, fazendo com que a quantidade demandada seja menor que T igual a zero. Mas como esse efeito ainda é pequeno, porque isso o ajuste começa devagar, algumas empresas conseguem ajustar rápido, outras não, a oferta fica pouco inclinada. Então você está vindo, por exemplo, para esse ponto aqui, T igual a 1. A inclinação ainda é pequenininha, mas agora o nível de preços aumenta. Essa inclinação vai reduzindo, né, vai puxando para trás o nível de preço, vai subindo o nível de preço, não ia ser bom demais, né? E vai reduzindo o produto, vai puxando os dois para cá. Enquanto esse nível, o produto, estiver acima do Y estrela, enquanto estiver isso acontecendo, a oferta agregada vai subindo por esse motivo, até que ela fica vertical, chegou no longo prazo. Então nesse processo, você tem o ajuste dos preços e o produto volta para Y estrela. Então, esse é o movimento, né? Quer dizer, vai fazendo isso. Eu gosto de olhar por aqui, mas ele está olhando por aqui. Eu prefiro olhar por aqui. Preciso olhar por esse movimento aqui. Mas dá no mesmo, é a mesma lógica. Está ficando em pé assim. E aí, no novo equilíbrio, você tem de novo a nova oferta agregada, ela sobe, ela vai aqui para o novo ponto de equilíbrio, nesse cruzamento de demanda agregada e oferta agregada, né? Ela fica nesse nível ponto, e aí até que tem outro deslocamento da demanda agregada. Eu digo que isso é uma versão super simplificada, porque na realidade está mudando tudo o tempo todo. Então o deslocamento da demanda agregada, que leva o produto a um nível superior ao ponto onde passa a oferta agregada de longo prazo. Depois disso, a economia entra numa trajetória de queda de produto e aumento do nível de preços. Então, a estagflação, que é a recessão com inflação, pode ser resultado de um excesso de estímulos por meio da demanda agregada. Geralmente a estagflação vai acontecer quando a economia aqueceu demais. Ela foi para um ponto que estava além daquele equilíbrio razoável dela, aquela taxa natural dela. E aí ela começa esse processo do ajuste que leva a elevação do preço e uma queda de produtos. Pode acontecer porque houve excesso de estímulo, estimulou, bateu o motor do carro, né? Ou pode acontecer porque a oferta agregada recuou. Que aparentemente aconteceu isso nos anos 70 com o choque do petróleo e pode estar acontecendo agora. Então, o ponto é que agora aquele produto está além do que é o de equilíbrio de longo prazo. E a tendência, então, é ele vir de volta e isso vai levando a esse aumento de preço porque a demanda está expandindo. Então, você vai ficar com muita demanda, você vai ajustando um aumento de preço até que tudo se ajuste. Então, esse é um processo que pode acontecer, esse é um processo particularmente cruel. Esse é o tipo de coisa que eu estudo. Sou o cara da oferta, a gente geralmente gosta da crise, essas coisas. Então, o ajuste dos preços se daria dessa forma, subindo, e o ajuste do produto se daria dessa forma, caindo. Dá esse efeito estranho, mas que é muito típico do lado da oferta. Em termos formais, se você quiser, em termos formais, você pode pensar o argumento acima da seguinte maneira. Você pensa uma oferta agregada desse tipo aqui. PT mais 1 é igual a PT, que multiplica 1 mais lambda y menos y estrela. Então, você tem essa nossa oferta agregada, mais sofisticada, né? mais sofisticada. O nível de preços cresce quando y é maior do que y estrela. Quando y é menor que y estrela, isso aqui fica negativo, né? O nível de preço está caindo. Então, esse é a situação. Quando y é igual a y estrela, o nível de preços fica quieto, né? Isso aqui fica zero, PT mais 1 igual a PT. Então, você está se distanciando ou não. O parâmetro lambda é fundamental para a política econômica, pois quanto maior a lambda, mais rápido será o ajuste. Então, lambda mede a velocidade
desse ajuste, né? Se ele é muito alto, vai para um lado, se ele é muito baixo, vai para o outro. E aí o deslocamento da demanda agregada pode acontecer por conta de medidas de política, como alteração nos gastos do... Não, eu não vou começar isso agora, deixa eu só ver para onde eu estou indo. Não, vou parar aqui porque eu já estou com 50 minutos. Depois eu falo do deslocamento da demanda agregada. Então, só terminando essa explicação. Então, essa lógica que nós passamos, ela é captada por uma oferta agregada desse tipo aqui, onde você está relacionando não necessariamente a Y, mas a Y menos Y estrela. Esse desenho de oferta agregada, ele tem várias histórias que chegam nele, desde a de história de preços flexíveis com problema de informação nos moldes de Lucas. Lucas faz isso, ele chama o modelo das ilhas de Lucas, oferta de Lucas, quanto com rigidez de preço. E esse lambda aqui está captando exatamente esse ajuste da velocidade desse ajuste. Então, Y maior que Y estrela vai subindo o nível de preço. Exatamente o que está acontecendo aqui na nossa historinha, né? Quer dizer, enquanto o Y estiver aqui à direita, essa curva vai fazendo essa rotação, né? E o nível de preço vai subindo. Quando o Y está abaixo de Y estrela, aconteceria o contrário. Mas quando está acima, que é o que me interessa, porque a demanda agregada está aqui, né? O nível de preço quem dá a demanda agregada. Então, você tem essa rotação. Você tem essa rotação com aumento do nível de preço. Então, essa seria uma maneira, para quem gosta da matemática, de formalizar isso daqui. Tá joia? Então, eu vou parar esse vídeo aqui. Como eu disse, eu não vou entrar em deslocamento da demanda agregada, que é para não ficar o vídeo muito grande, né? Sempre a ideia é que o vídeo fique aí 50 minutos, um pouco menos, um pouco mais, mas evitando 1 hora, né? Da meta mesmo é 45 minutos, mas 50 ainda está bem aceitável. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. No próximo vídeo eu volto com os deslocamentos da demanda agregada, começando com os deslocamentos da demanda agregada. Até o próximo vídeo.